Livro de Baruque, capítulo final 6. Anexo: Carta de Jeremias contra os cultos idolátricos. Cópia da carta que Jeremias enviou aos prisioneiros que seriam levados para a Babilônia pelo rei dos babilônicos, a fim de transmitir-lhes a mensagem mandada por Deus. Por causa dos pecados que cometeste contra Deus, é que estáis sendo levados para a Babilônia, sob a ordem do rei Nabucodonosor. Após chegares à Babilônia, lá ficais, por uma era completa, um longo tempo, ou seja, 7 gerações. Depois disso, vou tirá-vos de lá em paz. Por enquanto, tereis de ver na Babilônia esses deuses de prata, de ouro e de madeira, que costumam ser carregados aos ombros e que provocaram o temor religioso entre os gentios. Cuidado então, para não ficares parecendo estes estrangeiros, nem vos deixasse influenciar pelo temor para com esses deuses. Quando, então, vides multidões ajoelhadas na frente e atrás deles, pensai lá dentro de vós mesmo, é só a ti, Senhor, que devemos adorar. O meu anjo está sempre convosco, ele pedirá contas de vossa vida. A língua desses deuses foi feita por um artista, está coberta de prata ou ouro, mas é de mentira, incapaz de falar. Como se esses deuses fossem moça vaidosa, logo que lhes chegarão mão algum ouro. Manda fazer uma coroa para colocar na cabeça deles. De vez em quando os sacerdotes tiram o ouro e a prata desses deuses para seu próprio uso e entregam também às prostitutas no bordel, com roupas adornadas, esses deuses de prata ou ouro de madeira como se eles fossem gente. Mas eles são incapazes de se livrarem da ferrugem ou do caruncho. Depois de cobri-los com roupas de púrpura, deve limpar-lhes a face por causa da poeira do templo que lhes caiu em cima. Um fica com o cetro na mão, como se fosse uma autoridade da região, mas não é capaz de matar quem o insulta. Outro tem um punhal com uma machadinha na mão, mas não consegue defender-se de um agressor ou de um ladrão. Por aí se vê que não são deuses coisa alguma. Então não lhes hei tentar o temor, como a vasilha uma pessoa que ao quebrar perde a serventia. Assim também são esses deuses instalados nos seus templos. Seus olhos vivem cheios de poeira levantada pelos pés de quem entra no templo. Como se fecha todo o recinto em torno de alguém que ofendeu o rei, até que seja condenado à morte. Assim também os sacerdotes fecham os seus templos com portas, trancam os ferrolhos, para que seus deuses não sejam espoliados pelos ladrões. Acendem mais lâmpadas para eles do que para si mesmos, embora os deuses não sejam capazes de ver coisa alguma. Parece que o madeiramento do templo, cujo cerne dizem que está carunchado pelos cupins saídos do chão, também nada sente quando vão lhe corroendo a roupa que a eles próprios. Seu rosto fica preto por causa da fumaça do templo. Em volta deles, por cima de suas cabeças voam morcegos, andorinhas e outros pássaros, até gatos saltam. Por aí se vê que não são deuses coisa alguma. Então não lhes tenhais temor. Quanto ao ouro do que são cobertos para ficarem bonitos, se ninguém lhes dá lustro, não brilha. Eles mesmos nem quando foram fabricados sentem coisa alguma. Foram comprados por um preço muito caro, mas não existe vida dentro deles. 100 pés são carregados ao ombro, mostrando a todo mundo que nada valem. Deveria envergonhar-se deles, aqueles que o cultuam, pois se um deus desses cai no chão, ele é que deve apanhá-lo. Se o colocarem eretos e de pé, por si mesmos não são capazes de andar. Se tombam, não pode erguer-se, são como coisas mortas a quais se fazem oferendas. Para o seu proveito próprio, o sacerdote vende o que foi sacrificado a esses deuses. Outra parte de suas mulheres salgam, sem se dar para que o pobre ou para que o mais fraco. Até uma mulher menstruada, o que acabou de dar à luz, toca nesses sacrifícios. Por aí se vê que não são deuses. Não lhe tenhais temor. Como poderiam ser deuses? São mulheres que oferecem sacrifício a esses deuses de prata, ouro e madeira. Nos templos deles também, os sacerdotes circulam com roupa rasgada, barba e cabelos cortados e com cabeça descoberta.
Bradam e gritam diante dos seus deuses, como se estivessem cerimônias fúnebres. Os sacerdotes tiram roupas dos deuses para vestir suas mulheres e crianças. E eles, quando sofrem alguma agressão ou recebem algo de bom, são incapazes de retribuir. São incapazes de dar ou de tomar o poder real a alguém. Da mesma forma, não pode dar riqueza ou dinheiro a ninguém. Se alguém lhes fizer alguma promessa e não pagar, eles não poderão cobrar. Não pode salvar ninguém da morte, nem livrar o fraco da mão do poderoso. Nem pode devolver a vista a um cego, nem livrar o pobre da miséria. Não tem como se compadecer da viúva, nem como prestar ajuda ao órfão. Esses deuses de madeira e prateado ou dourada parecem pedras tiradas do morro. Quem os cultua só vai passar vergonha. Como pensam dizer que são deuses? Até mesmo os caldeus os desrespeitam. Quando vem um mundo incapaz de falar, apresentam ao deus Bel, pedindo que o faça falar, como se fosse capaz de perceber as coisas. E não são capazes de raciocinar e deixar disso, pois não têm inteligência. Mulheres põem uma corda na cintura e sentam-se à beira do caminho, queimando farelo. Quando uma delas é levada por algum homem que passa, a fim de dormir com ele, começa a desprezar a companheira que não teve a mesma honra, nem desatou a sua corda. Tudo que faz é falso. Como pensar, então dizer que são deuses? Foram fabricados por artistas que trabalham com madeira e com ouro. Não podem, pois, ser mais do que aquilo que os artistas queriam que fosse. Esses que fizeram não têm tanta idade, como é, então que aquilo que fizeram pode ser um deus. O que deixaram foi uma mentira e ilusão para os seus descendentes. Quando, acaso vem uma guerra ou catástrofe muito grande, os sacerdotes discutem como vão se esconder juntamente com eles. Dá então para entender que não são deuses essas coisas incapazes de livrar de si mesmo nem de uma guerra, nem de qualquer catástrofe. Não passando, pois, de objetos de madeira dourados ou prateados. Fique todos sabendo que são de mentira. Fique claro para todos, povos e reis, que não são deuses, mas criação do engenho humano, e que nenhuma ação divina nele existe. Quem não sabe, então, o que eles não são deuses? Nunca hão de fazer surgir um rei para uma região ou de mandar uma chuva para homens. Jamais vão defender a própria causa ou libertar algum injustiçado, pois nada pode com gralhas entre o céu e a terra. Se acaso aparecer um fogo no templo desses deuses, de madeira dourada ou prateada, seus sacerdotes poderão fugir para se salvar, mas eles serão queimados junto com os madeiramentos. São incapazes de resistir a um rei ou inimigo. Como então se pode citar ou imaginar que sejam deuses? Nem dos ladrões e dos assaltantes esses deuses de madeira douradas ou prateados podem escapar. Mais forte, os ladrões arrancam o ouro e a prata e vão-se embora carregando também as roupas que os deuses vestiram, sem que estes possam acudir a si mesmo. É bem preferível ser um rei que mostra bravura ou até mesmo um objeto de utilidade doméstica de que o dono se possa servir, do que ser um desses falsos deuses. É melhor ser uma porta, que pelo menos protege o que está dentro de casa, do que ser um desses falsos deuses. É preferível até ser uma coluna de madeira no palácio do rei. O sol e a lua e as estrelas brilhando cumprem espontaneamente a missão de ser úteis. Também o relâmpago, bonito quando aparece, e o vento sopra em toda sua região. E as nuvens que obedecem quando Deus as manda percorrer o mundo inteiro até o fogo, mandando lá de cima para acabar com as serras e as matas. Todos cumprem o que está determinado. Esses deuses, porém, nem pela aparência nem pela força se pode comparar a qualquer uma dessas coisas, pois aí não se pode pensar em nem dizer que sejam deuses, pois são incapazes de promover a justiça ou de fazer qualquer coisa de bom para os homens. Sabendo, pois, que esses não são deuses, não lhes tentai temor. Aos reis eles não pode amaldiçoar e nem abençoar. Não pode servir de sinais no céu para os gentios, pois nem brilham como o sol, nem são claros como a luz. Até os animais silvestres valem mais do que eles, pois os animais silvestres podem fazer alguma coisa por si mesmo, podendo ao menos fugir para um esconderijo. Por nada então
Eles mostram ser deuses, por isso não tenhais temor. Como o espantalho na plantação de pepinos, que nada vigia, assim também são esses deuses de madeira dourada ou prateada. Parece também uma árvore no quintal, onde os passarinhos vêm pousar, ou então um cadáver jogado na cova escura. Pelas roupas de púrpuras ou linho que vão apodrecer em cima deles, já que se pode saber que não são deuses. Eles também são corroídos e tornam-se uma humilhação para o país.